Oi, meu amigo RPGista, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Professora Nerd no quadro Que Mundo é Este? Para continuarmos desbravando o cenário de Trevas RPG. Se você não sabe do que eu estou falando, RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagem, onde um grupo de amigos se reúne para criar uma história. Normalmente, quem joga RPG está sempre ansioso à procura de novos cenários, ou seja, de novos mundos imaginários onde eles possam ambientar as suas histórias. E Trevas RPG é um cenário de terror sobrenatural, onde em um mundo muito parecido com a nossa Terra atual, né? Seria a nossa Terra, mas neste mundo as criaturas sobrenaturais, como anjos, demônios, vampiros e etc., não só existem, como interferem diretamente na política, na economia, enfim, no destino da humanidade. Neste mundo, existe a Cabala, a chamada Árvore da Vida, de onde se é extraídos conhecimentos que irão permitir a um determinado grupo de privilegiados dominarem a magia, tá certo? Então, essas criaturas, essas pessoas, eles podem aprender a magia através de estudos, eles podem fazer pactos com seres sobrenaturais, acabarem se tornando os seus discípulos, enfim, existem infinitas maneiras de se tornar um mago em Trevas RPG. Se você está acompanhando este quadro comigo desde o início, você sabe que eu já falei a respeito da história, da sociedade, das instituições que fazem parte do cenário de Trevas RPG. Eu também já falei a respeito das criaturas sobrenaturais, e entre outras coisas. Falei também a respeito do Arcano Orcanorum, também conhecida como a Grande Sociedade ou Grande Fraternidade Branca, que seria como se fosse uma sociedade formada por várias escolas de magia. Essas escolas, apesar de terem conhecimentos diferentes, objetivos diferentes, fundações diferentes, elas se unem na chamada fraternidade branca para se autoajudarem, né, para trocarem conhecimento e para se unirem na luta contra o sobrenatural e no domínio do planeta Terra. Se você está curioso, fica aqui, que depois do intervalo nós vamos falar a respeito das escolas de magia do Arcano. Você ainda está aqui comigo? Muito bem. Se você ficou curioso, mas é a sua primeira vez aqui e você não faz ideia do que seja RPG e nem mesmo assistiu os vídeos anteriores, não se preocupa, porque eu deixei aqui no card o link para a playlist. Lá você pode começar a assistir os vídeos um por um e dê uma olhadinha no meu canal. Lá você vai encontrar, além do Sinal de Trevas RPG, muitas outras coisas legais sobre RPG. Você vai gostar muito. Bom, no nosso vídeo anterior, no estudo das escolas de magia, nós falamos a respeito da escola vermelha. Uma incrível escola que fala de magos, né, elementalistas do fogo. Por isso estava errada aqui, né, a página de abertura. Eu já peço desculpas, esse vídeo não é sobre magos vermelhos. Se você quiser saber a respeito dos magos vermelhos, vai lá no card onde eu te falei, que lá tem o vídeo sobre mago vermelho. Hoje nós vamos falar sobre a escola de Pyros, outra escola de magia que também foi também muito poderosa, que faz parte do Arcano Arcanorum. Então, vamos comigo? Vamos lá. Escola de Pyros. O pessoal faz parte da escola de Pyros, eles costumam também ter um nome especial. Eles são chamados de Warlocks. Então, os Warlocks, né, eles são os magos de Pyron. Essa escola, ela foi fundada no ano de 109 depois de Cristo. A base principal dela atualmente é na Europa, né, na Turquia especialmente, e também na Europa Ocidental. Ela atua em toda a Europa, principalmente na França, na Espanha e um pouquinho dos Estados Unidos, tá bom? Nessa escola participaram muitas personalidades importantes ao longo da história. Entre eles eu posso citar Balor, eu posso citar o deus persa do fogo Mitras, o próprio Pyron, né, que deu origem
a escola. Nero, o imperador romano, também era membro da escola de Pairo. Quem mais? Sacerdotes de Mitras, sacerdotes hindus do fogo, e aquele cujo nome não pode ser pronunciado, também fazia parte aqui, né? O incendiário da biblioteca de Alexandria, né? Esse cujo nome foi ele que incendiou a biblioteca de Alexandria, e o Torquemada. O Torquemada, para quem não sabe, foi um grande inquisidor, né? Que ele fez atrocidades aí pelo mundo afora. Então, essas pessoas, dessas personalidades, elas participaram, elas eram chamadas de warlocks, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito, né, da criação da escola de Pyrrhos. Primeiro se pronuncia, né, Pyrrhos. Ela foi formada por uma facção dos Magos Vermelhos, ela saiu de dentro dos Magos Vermelhos, né? Então, no século II, houve uma ruptura dentro da escola dos Magos Vermelhos, que, como você viu nos nossos vídeos anteriores, os Magos Vermelhos são aqueles magos que eles tinham domínio do fogo, né? Eles foram criados por demônios que vieram do plano de Arcano para cá, para o plano da Terra, né? Inclusive, esses demônios que atravessaram, né, para cá, deram origem à lenda, né, dos dragões vermelhos que cuspiam fogo, tá? E eles criaram a Escola dos Magos Vermelhos, e de dentro da Escola dos Magos Vermelhos, no século II, surgiu a Escola de Pyrrhos, né? Quando os membros da Escola do Fogo começaram a ser derrotados em Roma pelos cristãos, né, principalmente com o auxílio dos membros da Escola de Iamesh, né, a Escola de Iamesh é outra escola de magia. Hoje em dia elas são aliadas, ambas fazem parte do Arcanurum, mas no tempo que Roma combatia os cristãos, elas estavam em lados opostos, né? Então, quando elas começaram a ser derrotadas, né, os Magos Vermelhos começaram a ser derrotados, né, pelos cristãos, um dos demônios de mais alto grau dentro da ordem decidiu convocar Grant. Grant era um dos comandantes da Escola de Fogo, né? Então ele convocou ele e ele desafiou ele para um combate até a morte, né? Isso porque ele queria assumir o controle da Irmandade. Então aquele que vencesse se tornaria o novo líder dos Magos Vermelhos, né? Bylon derrotou Grant em um combate, tá? Mas ele foi auxiliado por poderosos rituais de um demônio muito mais poderoso, chamado Pyrrhos. Então, para poder derrotar o Grant, o Byron, né, que era o desafiante, ele pediu ajuda para um demônio chamado Pyron, né? E esse demônio, ele utilizando poderosos rituais, ele fez com que o Byron conseguisse derrotar o seu rival, tá? Esse demônio, Pyron, ele havia se libertado de inferno, né? Pelo Byron, né? Num ritual milenar, né? Um ritual que levou, assim, né? Que entrou para a história, tá? Após a morte de Grant, Byron tentou tomar a ordem, mas foi impedido por Gristel, né? O Gristel era o grande dragão vermelho. Ele teve de fugir, juntar cerca de 20 ou 30 seguidores, né? Quem fugiu? O Bylon, né? O Bylon, ele derrotou o Grande com a ajuda do Pyron, que era lá, né, o demônio lá poderosão, que ele libertou de inferno, mas aí quando ele tentou assumir, uma criatura, né, de Arcano, Cristel, que também era conhecido como o Grande Dragão Vermelho, se opôs a que Bailo assumisse o comando dos Magos Vermelhos. E aí ele foi derrotado pelo Cristel e teve que fugir, junto com cerca de 20 ou 30 seguidores, né? E aí os Magos de Pyron, que foram Byron e os seus seguidores, eles especializaram-se em magias de ataque e de combate, tornaram-se verdadeiros mestres na arte do fogo. Mais tarde, né, eles foram contratados pelos inquisidores, né, justos inquisidores que lutavam contra os magos do fogo, né, juntaram-se a eles, especialmente por causa das rinchas, né, que eles tinham com os magos de Iamesh, que haviam ficado do lado dos cristãos. Então, os magos de Pyron, eles se uniram, né, contra aqueles que estavam, né, atacando os magos vermelhos. Bom, na verdade, como eu disse, eles ganharam grande poder no controle do fogo, mas enquanto o Mago Vermelho estava mais preocupado em compreender o fogo, em controlá-lo, os magos de Pyro só tinham mesmo
só tinham o mesmo desejo de utilizar o fogo em ataques, em artes de ataque e de combate, tá bom? Até o dia de hoje, os magos, eles conhecem os rituais necessários para invocar os grandes demônios do fogo de inferno, né? Que eles seriam, se eles atravessarem o plano para a Terra, eles seriam capazes de causar destruição comparável à de um vulcão ativo. Mas eles não utilizam. Eles conhecem esses rituais, eles guardam esses segredos, né? E não os utilizam porque provavelmente nem eles mesmos teriam como controlar essas criaturas uma vez libertadas. A maioria dos membros, né, agora falando sobre as características, a maioria dos membros possuem treinamento militar. Tá? É comum o recrutamento dentro de exércitos de países militarizados. Então, eles sabem utilizar armas de fogo, equipamentos especiais das Forças Armadas, enfim, tudo que tiver relação com o exército. Existem muitos membros magos também. Eles possuem roupas especiais, normalmente na cor negra, com capuz. Desde a década de 80, no entanto, eles vêm substituindo por sobretudos negros, especialmente confeccionados com pequenos bolsos especiais para o enxofre, o salitre e o guano, né, que são substâncias que eles utilizam para poder produzir fogo. Seus símbolos característicos são a chama sagrada e o anel com um rubi esculpido como uma pequena labareda. Então, se você vê alguém por aí com um anel, com uma pedra de rubi, onde esteja esculpida uma pequena labareda, você pode ter certeza que você está diante de um mago de Pairos. Os membros da escola de Pairo, eles sempre se identificam com esses sinais. Os magos também possuem poucos graus, né? Os graus da ordem são os seguintes. Os 2 primeiros são cumpridos de 5 a 10 anos, com cerca de 10 subdivisões entre eles. As cabalas são formadas comumente por 10 a 12 membros, dos quais apenas 3 a 5 são magos, comandados por um mestre do tempo. Para os círculos internos, estão os mais velhos entre os magos e, às vezes, algum demôniozinho do fogo, né, que eles sobreviveu, né, se alia com eles. No primeiro círculo, nós temos o aprendiz, o irmão de tempo e o mestre do tempo. No segundo círculo, nós temos o Igne Magish Andbalo, os juízes, os Ignes Protetor Andbalon, os diplomatas. No terceiro círculo, nós temos formados por 32 magos mais poderosos da escola de Pairo, e o comandante-chefe ainda é o Balon, né? O Balon até hoje ainda é vivo e ainda comanda a escola de magia de Pairos. Você vê que os círculos, né, os graus, eles são bem parecidos com a dos magos vermelhos. Isso deve ser o fato deles terem saído de dentro da ordem dos magos vermelhos, né? Se você deseja jogar com o mago de Pairo, ou você, narrador, deseja permitir que os seus jogadores utilizem os magos de Pairo na sua campanha, você poderá permitir que eles comprem o kit, né? Então, existe um kit para magos de Pairo, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Esse kit, ele tem um custo, né? Ele custa 3 pontos de aprimoramento e 240 pontos de perícia. Quando você gasta 3 pontos de aprimoramento, 240 pontos de perícia para poder comprar o kit, você ganha algumas perícias e alguns aprimoramentos nesse kit. Entre as perícias, você pode escolher uma arma branca, espada, martelo, machado, tá? Arma branca. E você escolhe a arma e você terá 40-40, ou seja, 40 no ataque, 40 na defesa. Você também poderá ter pistola 40%, escopeta 30%, submetralhadora 20%. Então, armas não é o problema, né? Armadilhas, 20%. Nas ciências proibidas, você tem alquimia, 10%, ocultismo, 20% e rituais, 20%. Já na manipulação, interrogatório, 20%, intimidação, 20%. Você também tem religião, 30% e sobrevivência, 30%. Em sobrevivência, você pode escolher o ambiente, um deserto, uma floresta, né, as montanhas, você escolhe o ambiente e você terá 30% nessa perícia, tá bom? Aprimoramento. Os aprimoramentos que o kit te dá são poderes mágicos 2, pontos heróicos 2 e arma de fogo 2. Vamos explicar cada uma. Com poderes mágicos 2, você terá 2 pontos de magia, e a cada nível você poderá adquirir mais um. Então, no primeiro nível você ganha mais um, no segundo nível passa a ser
4 porque ganha mais um, e assim sucessivamente, tá? 2 iniciais, mais um por nível. E os caminhos preferidos dos magos dessa escola são, claro, o fogo, né? Eles vinham de dentro da escola vermelha, mas eles não pararam só no controle do fogo, eles também se especializaram na metamagia e no controle de humanos, tá? Então, você pode escolher um ou dois caminhos, né? É o ideal que você não escolha mais do que dois, porque senão vai ficar muito fraco. Então, é melhor ser bem forte num só caminho do que manipular dois e não conseguir fazer nada. Outro aprimoramento que você ganha é os pontos heróicos. Como você deve saber, em Daima, os pontos heróicos funcionam como se fossem PVs extra, né? Você pode utilizá-los quando o personagem realiza uma ação heróica. Com pontos heróicos 2, você tem direito a um. Aqui tem um erro, gente. Pontos heróicos 2 dá direito a 2 pontos heróicos por nível, e não um, tá? Foi um erro de digitação aí. Armas de fogo, né? Armas de fogo 2. Então, com armas de fogo 2, você tem direito, né, a portar, a utilizar as armas de fogo, tá? Isso porque, como a gente falou na descrição, a grande maioria dos membros da escola de pários, eles são recrutados de dentro do exército, de dentro de países militarizados, né? Então, se você quer jogar com esse tipo de escola, boa sorte com a sua campanha, que os dados, né, te abençoem. Esse é o kit para você poder jogar com a escola de Pyro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você já é, né, membro do meu canal, por favor, curta e compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer o canal, para que o meu trabalho, né, possa crescer. Eu quero poder levar o RPG para várias outras pessoas, né? E se você não é membro do meu canal ainda, me dá esse voto de confiança, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha e não esquece de ativar o sininho para que vocês possam receber outros vídeos como esse. No mais, eu só tenho a agradecer. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!